5 em cada dia. O decátlo é um extenuante teste de força, velocidade e resistência, e dará a um deles o cobiçado título de melhor atleta individual geral do mundo. Eles treinaram durante anos para os jogos, para ganhar a força e a velocidade que podem significar a vitória, os centímetros extra nas provas de arremesso e salto, as frações de segundo que valem pontos na corrida. O decátlo é a competição mais singular das Olimpíadas. O vencedor é decidido por um total de pontos cumulativos. Mais do que dominar provas individuais, o atleta precisa ser consistente nas 10 provas nos 2 dias. Em Atlanta, existem muitos atletas com credenciais para subir ao pódio. 2 tchecos, o campeão Robert Smelik e seu compatriota Tomasz Dvorak, o alemão Frank Busemann, Eduard Hamalainen, da Bielorrússia, e 3 americanos, Steve Fritz, Chris Huffins e o favorito por unanimidade, Dan O'Brien, de 30 anos. O'Brien tentará se igualar aos grandes atletas americanos do decátlo do pós-guerra, Bob Mathias, Milt Campbell, Rafer Johnson, Bill Toomey e Bruce Jenner. Eles seguiram os passos do lendário Jim Thorpe, vencedor em Estocolmo em 1912, quando o decátlo moderno entrou nas Olimpíadas. Para O'Brien, a estrada para Atlanta foi longa e dolorosa. A caminho dos Jogos de Barcelona de 1992, O'Brien e seu companheiro de equipe Dave Johnson estavam entre os favoritos para ganhar o ouro. Who is the world's greatest athlete, Dan or Dave? Uma série de comerciais extravagantes foi feita estrelando Dan e Dave. A rivalidade entre eles era comentada, mas havia um limite. Apenas um deles seria campeão olímpico. Dan won the decathlon at the World Track and Field Championships. Dave won the decathlon at the Goodwill Games. This summer they'll battle it out in Barcelona for the title of world's greatest athlete. Primeiro eles precisavam se classificar. No salto com vara, Dan O'Brien falha nas 2 primeiras tentativas e tem apenas mais uma tentativa. Once there's one miss, then you think, okay, we still have 2 attempts to go. But when you get down to the 3rd attempt, the pressure is so immense that it's hard to relax and to do things correctly. And he even started down the runway once and stopped, and that kind of raised the anxiety level even more. I'm one of the first people to say that there's a lot of uncertainty and fear in what we do. In the decathlon, you're doing things that you're not very good at. You're doing things that you're not very well accomplished at. So it's difficult to go out there and perform in front of thousands of people, stuff that you're still learning. But I think because the events are, they're not our specialties, it's like a little bit of fear. Em um momento incomum na história olímpica dos Estados Unidos, O'Brien falha nas 3 tentativas. Não recebe nenhum ponto na prova e não fará parte do time olímpico. Well, I was probably in shock for about, probably for about 45 minutes after that, and I wanted to turn to somebody and say, help me, this can't be true. And I didn't know who it was I could turn to. And then, all sorts of things went through my mind. I'm #1 in the world. I was an American record holder. It's a very strange hour period after that. I went up in the stands. I sat with my mom. I had a good cry. And then after that, I came down to the field. And I can honestly say that it was like a burden had been lifted off my shoulders. He missed the last attempt. And I was nearby and jumped up and went over with him. And you could just tell he didn't know what to do. And I wouldn't either. I mean, I just said, I'm so sorry, Dan, and I just gave him a hug. And again, I just wanted to let him know that, beyond this competition is our lives. And, I was going to be there for him. I was still his friend. It didn't matter. Now that I've got some free time, I'm helping Dave train. Faster, Dave! Push it! Os comerciais continuaram de forma diferente.
O que havia começado como uma batalha entre eles terminou com a ida de ambos para Barcelona. Johnson como decatleta pelos Estados Unidos e O'Brien como comentarista de TV. Just kidding, Dave! Em Barcelona, Dave Johnson ganha a medalha de bronze, atrás do medalhista de ouro Robert Smelik, da Tchecoslováquia. É a última Olimpíada de Dave Johnson. 4 anos depois, Dan O'Brien é novamente o favorito em sua primeira experiência olímpica. Agora superou facilmente as provas de seleção, saltando com a vara como se o desastre de 1992 nunca tivesse acontecido. Na primeira prova, os 100 metros rasos, o colega de O'Brien, Chris Huffins, na extrema esquerda, faz um tempo de 10 segundos e 47 centésimos e se torna o líder após 4 tempos. No quinto e último tempo, O'Brien está na raia 8, à esquerda. Ele ganha o tempo, mas fica 3 centésimos de segundo atrás de Huffins. Huffins está 7 pontos à frente de O'Brien. Em terceiro lugar, o alemão Frank Busemann, de 21 anos. A segunda prova é o salto em distância. O melhor salto de O'Brien é de 7 metros e 45 centímetros. Ele fica em terceiro lugar atrás de Busemann e Eric Nall, da Estônia. A terceira prova é o lançamento de peso. É uma prova fraca para os líderes Busemann e Nall. O melhor lançamento de Busemann é de 13 metros e 39 centímetros. Nall, da Estônia, consegue superá-lo, 13 metros e 79 centímetros. Após 3 provas, O'Brien chega ao primeiro lugar, passando Dvorak e Huffins. Sentados nas arquibancadas estão os 2 técnicos de O'Brien, Mike Keller e Rick Sloan. There's all kinds of interaction going on during a decathlon. Coach Sloan and I are connected. He's living it. We think it at the same time. I come over, tell him something. He said, that's what I was going to say. And Coach Keller at the time was just coaching the running events. And so to coach running, it's very easy. You know, you prepare your athlete, you go sit in the stands and you watch. He always liked feedback. He always liked to come over to the sidelines and after every high jump or every vault or even after a run, we always discussed about what would we do wrong. That's the time to hit it right there. How can we better next time? So he liked input. He never pushed us off from that standpoint, or maybe we as coaches never gave him the opportunity to push us off. A quarta prova é o salto em altura. O'Brien alcança 2 metros e 6 centímetros e aumenta sua vantagem. Seu companheiro Huffins cai para segundo e o alemão Busemann fica em terceiro. A quinta e última prova do dia é a dos 400 metros. É uma das melhores provas de O'Brien. Ele ainda precisa vencer uma prova em Atlanta, mas sua consistência o mantém na liderança. 46 pontos à frente de Huffins e 50 à frente de Busemann. O'Brien está na raia 2. Busemann está na raia 6. O'Brien é sensacional. Facilmente ganha a prova, aumentando sua vantagem. Frank Busemann sobe para segundo. Erkki Nall, da Estônia, está em terceiro. Huffins, dos Estados Unidos, em quarto. Hamalainen fica em quinto, 149 pontos abaixo de O'Brien.
I didn't get a great warm-up for the 400. Usually I finish the high jump, I go to the practice track and get this huge blowout and warm up, and I step onto the track. And so for me to run almost exactly the same time that I ran at the Olympic trials, I was ecstatic, because I didn't think with that short of a warm-up or that tired feeling I had, I was going to be able to run that fast. And so I did a lot of fist pumping after that first day because I dropped the hammer on those guys. You know, I beat some guys by 2 seconds in that race, and that's a huge point swing, and they know that I'm ready if I run that fast. That concludes the first day of competition in the decathlon. Estamos Manhã de 1º de agosto. A prova inicial do segundo dia é a corrida de 110 metros com obstáculos. O'Brien lidera por 124 pontos, mas o treinador Rick Sloan está agitado. I was very worried about Frank Buseman. He wouldn't go away. And I was worried about Edward Hamalainen. We call him Fast Eddie. Edward Hamalainen is a very tough competitor, and Buseman was very tough. Buseman was on a roll, and that always scares me because athletes, they feed off of each performance in each event, and they just seem to get stronger and stronger throughout. And he came out the second day, and it started to drizzle at the start of the 110-meter hurdles. And I thought, well, maybe this is where we can gain an advantage. But he was the world junior champion in the high hurdles, and he broke the world decathlon record in the fastest decathlon hurdle race ever. O'Brien está na raia 7. Buseman, na raia 2, dispara na frente. He starts off the second day with a huge 13:47 or whatever, and then he just kept coming. Agora Buseman segue O'Brien por 71 pontos, faltando 4 provas para o final. Dvorak está empatado com Hamalainen em terceiro, ambos 159 pontos atrás de O'Brien. Desde a terceira prova, a consistência de O'Brien o manteve em primeiro lugar. Abaixo dele, os outros competidores lutam pelo segundo e terceiro lugares. O único a ganhar 2 das 6 provas disputadas é Buseman. O salto em distância e os 110 metros com obstáculos. A 7ª prova, arremesso do disco, é uma das mais fracas de O'Brien. Steve Fritz, dos Estados Unidos, consegue o melhor arremesso, 49 metros e 5 centímetros. Buseman faz 44 metros e 33 centímetros. Hamalainen consegue o segundo lugar com um arremesso de 48 metros e 84 centímetros. O arremesso de O'Brien é suficiente para mantê-lo em primeiro lugar. Todos aguardam a 8ª prova, o salto com vara. You know, every time I did the pole vault between 1992 and 96, the failure in 92 really was in my mind. I wanted to eliminate those mistakes, figure out what could I do to make it right. The pole vault always is a little bit of an anxious situation, and it's not just because of his failing to make a height in 92. If you sit with any decathlon coach at any decathlon at any level, everybody gets nervous at the pole vault because that's where most of the problems can happen, whether they're an accomplished vaulter or a beginning vaulter. There's always an area there where everybody's kind of anxious to get over that opening bar, and I think that was true in Atlanta in the games as well. Come on, let's go. You got a tail. A little bit of a tail. Go, go, go. O'Brien supera o medo do fracasso e na primeira tentativa alcança 4 metros e 43 centímetros. Well, that's a relief. Got out of the way. Buseman faz 4 metros e 72, outro recorde pessoal, o seu 6º na competição. Mas ele ainda está atrás de O'Brien e Hamalainen.
consegue a mesma altura de O'Brien e fica 142 pontos atrás. A nona prova, o arremesso de dardo, provavelmente decidirá a competição. Se Busman ou Hamalainen conseguirem superar O'Brien por uma boa margem, um dos dois poderá ser o vencedor, já que ambos são melhores do que O'Brien na última prova, a corrida de 1.500 metros. O arremesso de dardo é dividido em duas chaves. Busman está em uma, O'Brien e Hamalainen em outra. A chave de Busman começa e o resultado de Busman será conhecido antes do primeiro arremesso de O'Brien. Outro recorde pessoal de Busman, 65 metros e 80 centímetros. I think that's where he really showed his true colors. He was under the stadium when Busman took his throw, and that was further than Dan had ever thrown before by probably some 4 feet. And he told me afterward that he watched that throw, and I said, "Did that kind of make you nervous?" He said, "No." I says, "If he could throw it, I can throw it." Agora é a vez da segunda chave. As duas primeiras tentativas de O'Brien ficam 2,10 metros aquém de Busman. Hamalainen arremessa mal nas 3 tentativas e está fora da disputa pelo ouro. O'Brien tem mais um arremesso. Se não melhorar, perderá pontos valiosos, abrindo caminho para Busman nos 1.500 metros. Sentado nas arquibancadas está Dave Johnson. Well, if there was anybody I was going to listen to when it came to advice in the javelin, it would be Dave Johnson. Excellent javelin thrower. He knows his technique, just awesome. I was surprised, like, how did he get down in the front row, you know? Because security was so tight, but it was just nice to have him there. I just noticed a few things that he was doing in his first and second throw that weren't quite right, and he happened to be nearby where I could sneak down and say a few words to him, and he was reaching into the throw instead of getting the foot down quick and starting the throw earlier. And so I just tried to relay that to him as quick as I could, and he understood, and I just said, after you get that down, throw it as hard as you can. Don't hold anything back. You need this. ...65 metros e 85 centímetros. O melhor arremesso de O'Brien fica 5 centímetros acima do de Busman. Faltando uma prova, O'Brien lidera Busman por 209 pontos. Steve Fritz sobe para terceiro lugar. Thomas Dvorak fica em quarto. Hamalainen cai para quinto. A situação agora é clara. Busman terá que terminar 34 segundos à frente de O'Brien para ganhar o ouro. A questão agora não era saber se Busman podia vencer O'Brien, mas por quanto ele podia vencer. When I stepped to the line in the 1,500 meters, I knew that it was mine, but I knew that I had to work for it. I wasn't going to go out and just, you know, run a sloppy 4:50 or a 5-minute 1,500 meters. I needed to run something that was respectable, and that was my goal. And the one thing Coach Sloan said to me before I stepped to that line, he was just like, finish strong, because that's the last thing everybody will remember. Após a primeira volta, Busman está 3 segundos à frente de O'Brien. Após a segunda volta, O'Brien está 5 segundos atrás do alemão. Faltando 300 metros, Busman lidera O'Brien por 12 segundos. Dvorak e Busman batalham até o final.
Eduard Hamalainen chega em terceiro, Steve Fritz em quarto. Finalmente, O'Brien cruza a linha de chegada. Busman ganhou por 14 segundos, conseguindo apenas 91 dos 209 pontos necessários para vencer. A classificação final foi Dan O'Brien em primeiro, Frank Busman da Alemanha em segundo, Thomas Dvorak da República Tcheca em terceiro. Steve Fritz perdeu a chance de ganhar o bronze por 20 pontos. A coroa do decatlo é passada de Robert Smelik, da República Tcheca, para Dan O'Brien. Olympic champion and gold medalist, Dan O'Brien, USA. A Atlanta foi longa e dolorosa. A caminho dos Jogos de Barcelona de 1992, O'Brien e seu companheiro de equipe Dave Johnson estavam entre os favoritos para ganhar o ouro. Who is the world's greatest athlete, Dan or Dave? Dan... Uma série de comerciais extravagantes foi feita estrelando Dan e Dave. A rivalidade entre eles era comentada, mas havia um limite. Apenas um deles seria campeão olímpico. Dan won the decathlon at the World Track and Field Championships. Steve Fritz, Chris Huffings e o favorito por unanimidade, Dan O'Brien, de 30 anos. O'Brien tentará se igualar aos grandes atletas americanos do decatlo do pós-guerra, Bob Mathias, Milt Campbell, Rafer Johnson, Bill Toomey e Bruce Jenner. Eles seguiram os passos do lendário Jim Thorpe, vencedor em Estocolmo em 1912, quando o decatlo moderno entrou nas Olimpíadas. Para O'Brien, a estrada para 5 em cada dia. O decatlo é um extenuante teste de força, velocidade e resistência. E dará a um deles o cobiçado título de melhor atleta individual geral do mundo. Eles treinaram durante anos para os Jogos, para ganhar a força e a velocidade que podem significar a vitória, os centímetros extra nas provas de arremesso e salto, as frações de segundo que valem pontos na corrida. O decatlo é a... Dave won the decathlon at the Goodwill Games. This summer they'll battle it out in Barcelona for the title of world's greatest athlete. Primeiro, eles precisavam se classificar. No salto com vara, Dan O'Brien falha nas duas primeiras tentativas e tem apenas mais uma tentativa. Once there's one miss, then you think, okay, we still have 2 attempts to go. But when you get down to the 3rd attempt, the pressure is so immense that it's hard to relax and to do things correctly. And he even started down the runway once and stopped. And Competição mais singular das Olimpíadas. O vencedor é decidido por um total de pontos cumulativos. Mais do que dominar provas individuais, o atleta precisa ser consistente nas 10 provas nos 2 dias. Em Atlanta, existem muitos atletas com credenciais para subir ao pódio. 2 tchecos, o campeão Robert Smelik e seu compatriota Thomas Dvorak. O alemão Frank Busman, Eduard Hamalainen, da Bielorrússia, e 3 americanos.